Olá pessoal, meu nome é Sandro Senger e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero conversar um pouco sobre a importância do planejamento para fazer a imigração e também o porquê da escolha de Portugal para emigrar. Então a questão do planejamento é uma coisa bem importante, ela é chata de fazer, existe uma gama de pontos que a gente tem que ponderar antes de fazer a imigração e também a escolha do país propriamente dito, né? Então ela demanda muita pesquisa, consulta, né? E muitas vezes a gente tem a possibilidade de conversar com pessoas que já emigraram, já estão nesse país, também é um facilitador. Mas assim, o mais importante é a gente identificar que quando a gente vai fazer a migração, a gente vai muitas vezes dar 2 passos para trás para depois dar um para frente. Isso é natural. Então eu já vivi isso quando eu fiz a migração para a Irlanda, a gente acaba deixando, vamos dizer assim, alguns confortos e situações que a gente já tem consolidadas no nosso país. Então, propriamente casa, emprego, às vezes até uma condição assim de usufruto melhor, né, no nosso país, e a gente acaba tendo que dar então esses passos para trás para depois ir escalando então nesses desafios. Então, uma parte do planejamento que é importante é identificar as dificuldades que de fato a gente vai encontrar nessa nova caminhada, nessa nova jornada. Então nem tudo são flores. Então escolher o país é também entender o que eu vou ter de impeditivos lá para eu me desenvolver dentro da sociedade e tentar chegar mais bem preparado possível para conseguir então me desenvolver dentro desse novo país. Então economicamente, estudando via legislação. Então acho que quanto mais informações forem coletadas, mais bem preparado nós vamos chegar então no país, né? Então um aspecto também que é importante a gente pensar até mesmo Portugal, que é um país pequeno, ele tem diferenças geográficas que impactam tanto no clima quanto na questão assim da dinâmica da região. Então, por exemplo, Lisboa é uma cidade grande, cosmopolita, agitada, e a gente tem que identificar se é isso que a gente quer. Porto é uma cidade mais ao norte de Portugal, também uma cidade grande. Coimbra é uma cidade universitária, que tem mais uma vida social mais ativa, mais jovem, né? Faro fica ao sul, é uma região de muito sol, praias, muitas pessoas lá falam inglês, então dependendo das minhas qualidades, aí, minhas aptidões, eu consigo algum emprego de repente nessa área usando o inglês, por exemplo. Então, antes da gente fazer a escolha do país e também é importante escolher a região do país que a gente vai emigrar. Por que a gente entende que aquela região é melhor para eu me adaptar ou para eu ter um estilo de vida. Então, por exemplo, no nosso caso, quando a gente decidiu emigrar para Portugal, a gente pensou na segurança, na questão de a gente ter uma melhor qualidade de vida. Então, tudo isso a gente acabou encontrando aqui de fato, mas para a gente ter isso, a gente teve que abdicar então de algumas coisas que a gente tinha no Brasil, que aqui a gente sabe que por um bom tempo a gente não vai ter. Então, são coisas que a gente tem que ponderar durante essa fase de planejamento. Outra questão que é importante, se dentro dessas pesquisas não fique claro exatamente todos os pontos, de repente uma alternativa é contratar uma consultoria, se tem essa condição, mesmo que seja uma consultoria simples, pontual, às vezes quer entender um pouco melhor a situação do visto, quer entender um pouco melhor a situação de empregos na tua área. Então, por muitas vezes, de repente, é fazer essa coleta de dados, informações, ir atrás, fazer a própria pesquisa, mas, se for o caso, contrata uma consultoria especializada para algum ponto, algum determinado segmento aí que não ficou bem claro dentro das tuas pesquisas, né, para ficar, então, mais entendível. Outro aspecto importante do planejamento é a questão financeira. Então, dentro da realidade de cada família ou de cada indivíduo, a gente tem que fazer esse planejamento financeiro. Então, o ideal é que venha com uma reserva de pelo menos uns 6 meses até que consiga se estabelecer aqui, até porque muitas vezes a gente
vem programado para gastar X e acaba gastando 2X. Então tem situações que a gente acaba desembolsando um dinheiro aqui, questão de arrendamento da caução, que muitas vezes é pedida. Às vezes tu muda para dentro de um imóvel que não tem os utensílios domésticos, tu acaba tendo que comprar. Então são às vezes valores que tu não esperava gastar e acaba tendo que gastar. Às vezes tem alguma despesa com dentista ou outros, né? Então cada um tem que identificar, então mapear, né, quanto que teria que trazer de dinheiro e também trazer um valor que seria um valor de reserva, né? Então até todos estarem trabalhando, até toda a questão do arrendamento tenha sido resolvida, né? Então são coisas que às vezes fogem da nossa alçada, então é importante ter um pouco uma reserva aí financeira para dar um pouco mais de segurança e estabilidade então para o indivíduo e para a família. Então, estando certo já do país, tendo feito já essa busca, essa pesquisa, identificação da região que quer morar, a cidade, está convicto então de que quer emigrar para Portugal, aí entra então uma questão que é muito importante, e daí nesse aspecto aí até acho que cabe uma consultoria mesmo, para ter o entendimento de como a pessoa ou o grupo familiar vai se regularizar dentro do país. Então, Portugal existem inúmeras formas aí das pessoas emigrarem, né? Então, cabe entender se a pessoa vai vir sozinha, vai vir com um cônjuge, vai trazer pai e mãe, vai trazer filhos, que tipo de regularização será necessária, né? Então, uma assessoria, nesse caso, ela complementa então essa pesquisa, esse entendimento. E existem inúmeros casos, então a pessoa pode vir como estudante, como aposentado, como cônjuge de cidadão da União Europeia, vai vir como turista. Então, assim, cabe a cada pessoa identificar então como ele vai regularizar a sua situação dentro do país e, se for necessário, então buscar a consultoria. É uma forma que é válida até para ter esse entendimento pleno aí da sua situação dentro do país. Outra questão também é ter o entendimento emocional dos desafios que vai ter aqui. Então, às vezes não é fácil a regularização ou a busca de se encontrar dentro do país, né? Então, isso também é um desafio quando se emigra, né? Uma coisa que a gente orienta também o pessoal é verificar, por exemplo, o passaporte, se ele está com uma data de validade longa, a CNH, se ela está com uma data de validade longa, porque são documentos que a gente vai acabar usando aqui em Portugal, e se eles estão próximos a vencer ou vão vencer aqui, né, rapidamente, isso pode gerar um complicador, tendo em vista que não é tão fácil fazer esses documentos daqui de Portugal, né? Então, quando vem, tenta deixar então o passaporte com o maior prazo possível, a CNH, que é válida aqui em Portugal, com o maior prazo possível. De preferência, faz a carteira também internacional de condução, porque se for sair de Portugal vai precisar dessa carteira. Ela não é, a brasileira ela é aceita aqui em Portugal, mas não fora, nos outros países da União Europeia. Documentos básicos assim que tem que trazer, certificado escolar, se é casado, traz também o certificado de matrimônio. Então são documentos que são importantes trazer, e daí vai de cada um, né? Se tem filho, daí tem que ir atrás então dos documentos que seriam necessários para regularizar a situação aqui em Portugal. Então são pontos assim bem importantes que eu acho que vale a pena ter essa atenção e se debruçar um pouco mais para ter o seu entendimento do seu caso. Então, espero aí que o vídeo tenha sido de valia para todos aí. Quem gostou, curte, por favor, aí o vídeo, e um abraço, até o próximo.